Fala galera, bem-vindos a Tênis Evolution no canal do Tênis Moderno. Trouxe o Márcio de novo aqui para falar um pouco sobre raquetes para vocês. Eu espero que vocês gostem. É isso aí galera, muitos de vocês estão me perguntando sobre o tipo de raquete que você deve comprar, agora que você está melhorando o seu jogo, está evoluindo nas suas técnicas. E aquilo que eu falei num vídeo anterior que eu trouxe o Márcio quando ele explicou sobre cordas. Eu sobre equipamento, lógico que eu entendo alguma coisa, mas nada como ter um profissional que te auxilie na hora de escolher a raquete certa para o seu estilo de jogo, tá? E com certeza um cara que é estudado, que fez os cursos certos para tá te passando todo esse conhecimento, é muito melhor nessa hora do que um professor de tênis, tá? Então cada um no seu devido especialidade. A minha é na quadra, te ensinando a jogar, a dele é para você escolher o seu equipamento. Então já vamos direto ao assunto. Vocês querem saber como é que eu faço para escolher a raquete que se encaixa no meu jogo? Porque eu acho que a ideia é essa, né? É uma raquete que se encaixa a você e não você se encaixar uma raquete. E uma das coisas que eu acho que eu vejo como prioridade, Marcião, é o tamanho da cabeça da raquete para um aluno. Um aluno mais iniciante que está começando, talvez deveria, né? Vou deixar o Márcio falar um pouquinho, vamos lá? É isso aí, então. Uma coisa bem importante, dentre as variáveis que existem dentro de uma raquete, é o tamanho desse aro, dessa cabeça, a ser considerada na troca ou na compra da tua primeira raquete. Um iniciante, por exemplo, então, ele precisa realmente de uma raquete com um aro, né, uma cabeça maior. Esse aro, essa cabeça maior, vai ajudar, além da potência, né, que o iniciante precisa para passar as primeiras bolinhas para o outro lado da quadra, ele também vai ajudar no ponto de contato, porque a área é maior, o ponto doce é maior. Então, uma variável que tem que ser considerada na hora de você fazer sua primeira compra. Que vai inclusive ajudar o iniciante a não ter uma dor num braço, um tênis elbow de repente, por ter um sweet spot, uma raquete que tem uma área maior de acerto, um ponto doce da raquete maior, vai com certeza dar uma margem menor desse aluno iniciante se machucar, né? Exatamente. Ao contrário de uma coisa interessante sobre esse tipo de raquete com a cabeça e esse aro maior, é uma raquete por padrão para potência. É diferente de uma raquete de cabeça menor, que é uma raquete que a gente considera uma raquete para controle, né? Você tem que ter uma técnica aí, totalmente avançada para poder acertar a bola nesse ponto doce que você acabou de citar. E um outro aspecto bacana até no outro lado da moeda, um jogador avançado, aliás o mais avançado deles, né? O Roger Federer. Antigamente ele usava uma cabeça 90, hoje ele mesmo optou pela 97. Exatamente. Tem uma área maior, tem um sweet spot, um ponto doce da raquete maior. Isso por ele, até eu escutei numa entrevista ele falando que a movimentação dele já não é mais a mesma e ele precisa de uma raquete que colabore um pouquinho mais para esse tipo de jogo, já que ele não está conseguindo se encaixar que nem ele se encaixava antes quando tinha lá seus 25, 26 anos de idade, né? Exatamente. 38, 39, as pernas já começam a pesar um pouquinho mais, né? Exatamente. Então isso é interessante. Tirando a cabeça da raquete, o tamanho dessa cabeça da raquete, outro ponto que eu sempre vi como importante na hora de escolher uma raquete para um aluno era o equilíbrio dessa raquete, né? A gente sempre pensa num iniciante como uma raquete de potência, que nem você falou, então seria um peso mais voltado para a cabeça da raquete. É isso aí, então, realmente o peso e esse equilíbrio da raquete é uma coisa a ser considerada também de extrema importância na hora de você comprar ou trocar sua raquete, né? Vou usar a raquete de Titã como um exemplo. Um jogador de nível avançado, ele precisa ou ele prefere uma raquete com esse equilíbrio voltado para o cabo. Por quê? Porque esse equilíbrio vai te ajudar no controle de bola. Por quê? Porque você já tem toda a técnica para gerar potência. Então, é necessário um pouco mais de controle e essa é uma raquete com essas características. Já o iniciante, ele seria mais indicado um equilíbrio voltado para esse aro, para a cabeça. Por quê? Porque ele está procurando potência. E essa raquete seria uma raquete mais indicada para que ele tivesse essa ajuda na questão potência.
né? Então acho que essa é uma variável a ser considerada também de extrema importância e pouco conhecida na compra da raquete. Então você diria que um jogador iniciante procurar então essa raquete com mais peso na cabeça, e conforme ele for melhorando o nível dele de tênis, esse equilíbrio vai se transferindo, ficando até neutro. Tem bastante Sim, raquete hoje no mercado que são neutras, maioria delas. que dá tanto a potência quanto o controle de bola, até ele conseguir, eventualmente, no melhor dos cenários, conseguir para uma raquete parecida com a minha, que seria mais para controle do que potência. A potência sim sendo generada da maneira certa pela técnica do jogador e não pelo equipamento, correto? Exatamente. Né? É muito importante que entre essa variação entre o avançado e o iniciante, sempre considerar que existe esse meio termo, né? Tanto na questão do aro, do tamanho desse aro, né? Existe um padrão médio, né? De cabeça, o tamanho 100, por exemplo, e também o peso o peso médio também, que hoje é em torno de 300 de uma raquete, isso quase todo mundo já sabe. E uma coisa importante que a gente pode acabar considerando como neutro seria o equilíbrio, uma raquete equilibrada. Show de bola, Marcião. Então, acho que até como último parâmetro de uma raquete, o que eu vejo como uma coisa importante, a gente até conversou sobre isso anteriormente, seria o padrão de corda, número de cordas de uma raquete, né? Sim. E como é que a gente sabe, e como é que você... eu realmente, isso é uma coisa que eu não sei. Eu nunca me preocupei muito com o padrão de corda, para ser bem sincero com você. Porque eu acho que as raquetes que a gente acaba escolhendo, a gente sendo mais avançado, já vem com um padrão de corda meio que padrão, né? Padronizada para um nível Padronizada para um nível avançado. avançado. Mas fala um pouco sobre isso. Bom, Chitão, você tem razão. Um aspecto bem importante a ser considerado na troca de uma raquete, que pouca gente se atenta, é o padrão de número de cordas. Bom, a gente mesmo sabe que a corda é como se fosse o motor da sua raquete. Então, é bem importante você saber que, às vezes, dentro de um mesmo modelo, existe um número de corda diferente de outro. Por exemplo, você usa uma raquete de padrão 16 e 19 cordas. É o padrão quase que comum entre várias raquetes que me aparecem. Mas eu uso uma raquete que é uma 16 cordas verticais por 15 horizontais. O que essa raquete me dá de sensação? Ela me dá muito mais potência e também efeito na bola, porém ela tem uma durabilidade de corda muito menor que uma outra raquete como a tua. E uma corda para nível avançado, um padrão de corda para nível avançado, seria uma raquete com 18-20, 18 verticais por 20 horizontais. Essa raquete, o pessoal do nível avançado adora jogar, por quê? Porque é uma raquete que vai ter muito mais controle de bola e, consequentemente, uma durabilidade de corda muito maior. Então, essa é uma dica para você que está comprando raquete. Se atente ao número de cordas do modelo que você escolheu. Isso vai fazer uma grande diferença também na hora do teu jogo. Então, você diria que se eu sou um iniciante, até um intermediário, para ficar longe de um padrão de corda 18 por 20, por exemplo? Exatamente. Se você pegar uma raquete, um iniciante, e for jogar com a minha raquete 16 por 15, e ele no mesmo momento testar uma raquete 18-20, ele não vai conseguir passar essa bola para o outro lado da quadra. E ele vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir gerar o top spin. Exatamente. O que na sua raquete seria mais fácil por ter as distâncias entre as cordas maiores, penetrando mais, a bola conseguindo penetrar mais naquele buraquinho da corda, entre as cordas. Isso é super legal, poucos de vocês levam isso em consideração na hora de escolher uma raquete, e é um ponto que faz toda a diferença. Sim. Na hora de você tá na quadra experimentando essa raquete, né, Marcelo? Sim, com certeza. Eu acho que essas variáveis que nós passamos aqui são variáveis que poucas pessoas conhecem e que acabam na hora de compra ou troca da raquete levando em consideração a grossura do cabo, o peso dessa raquete. Então essas são mais algumas informações para que você chegue numa raquete mais adequada. Acho que foi bom. Então falamos sobre cabeça de raquete, equilíbrio da raquete e padrão de corda. Exatamente. E vamos falar mais depois sobre esses outros aspectos que você acabou de falar. Tamanho de cabo, enfim, tem uma série de outras coisas para a gente tocar no assunto quanto
a raquete, né? Tipo de Perfeitamente. gripe, que eu acho que é uma coisa importante. Sim. Tá legal? Então é Isso isso aí, aí. galera. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo.